Antes de Alan Ritchson estrelar uma das maiores séries de ação do streaming Reacher, vale lembrar que ela é filmada parcialmente em Hamilton, Ontário. Antes de Hollywood começar a cogitar o nome de Alan para papéis enormes como Batman e o próximo Venom, antes de Alan Ritchson aparecer no TMZ depois de se envolver em uma discussão acalorada com um cara que tentou impedi-lo de andar de moto. Agora, voltando alguns anos no tempo, Alan Ritchson era apenas mais um cara na fila fazendo audição para o American Idol, mas acabou sendo mandado para casa. Agora, avançando quase uma década, esse mesmo cara está estrelando Reacher, dominando papéis de ação e silenciosamente se colocando em posição de dominar Hollywood como o próximo machão. Mas essa ascensão à fama não aconteceu da noite para o dia, porque antes do sucesso houve uma longa e constante batalha. Agora estamos falando de pequenas participações em Smallville, onde ele se tornou a primeira versão live action do Aquaman. Teve também Blue Mountain State, onde ele provou que podia roubar todas as cenas com comédia. Depois em Jogos Vorazes, onde ele entrou para uma franquia global. E quem pode esquecer dele dublando uma das Tartarugas Ninja? Mas nos bastidores ele estava lutando e havia uma longa lista de testes, incluindo ter perdido o papel de Thor, o que poderia ter mudado tudo muito antes. Mas há mais do que aparenta quando se trata de Alan Ritchson. Ele não é apenas mais um machão, esse cara é muito versátil. Ele pode cantar, fazer comédia e até dar umas boas porradas. Então a pergunta é, como alguém vai de rejeição no começo para se tornar uma das estrelas em ascensão mais comentadas de Hollywood? Bem, hoje nós vamos descobrir. Bem-vindo ao Alan Ritchson antes da fama. E eu descobri muita coisa nesse vídeo que eu não sabia sobre o cara. Ele realmente sofre de bipolaridade. Então, de novo, não irrite ele. Vamos lá! Antes dos papéis de ação, do físico impressionante e de Reacher, Alan Ritchson era só um garoto crescendo em uma família militar, sempre mudando de lugar. Ele nasceu em 28 de novembro de 1982 em Grand Forks, Dakota do Norte, filho de uma professora do ensino médio chamada Vicky e de seu pai David, que serviu como suboficial-chefe na Força Aérea dos Estados Unidos. Isso exigia estrutura, disciplina e um estilo de vida onde permanecer muito tempo no mesmo lugar não era opção. Crescer como filho do meio em uma família militar significava mudanças frequentes de escola e ter que recomeçar socialmente o tempo todo. Embora isso fosse difícil para uma criança, Alan fez disso uma habilidade. Aprendeu cedo a se adaptar, ler as pessoas rapidamente e, mais importante, entreter. Agora, ser um novato repetidas vezes significava que você tinha que fazer as pessoas gostarem de você rapidamente. Apesar de toda essa movimentação, bem, uma coisa permaneceu constante: a criatividade. Ele amava música, ele amava compor músicas. Ele gostava de se apresentar e criou o hábito de compor músicas dirigindo, sempre criando para se manter centrado. Antes de seguir carreira como ator, ele tentou algo bem diferente. Fez um teste para o American Idol. Eles não recebem muitos quarterbacks entrando por aquelas portas, né? E como muitos momentos iniciais da história dele, bem, não deu certo pra ele. O cara tinha um vozeirão. Ele acertou as notas, mas foi rejeitado. Nada de sucesso imediato, só mais uma porta fechada. Fisicamente, Alan nem sempre foi como é hoje. Antes de se tornar a figura imponente que o público reconhece, bem, ele estava se esforçando, treinando, se fortalecendo e tentando descobrir onde se encaixava na indústria. Com o tempo, esses esforços viraram oportunidades reais. Um dos primeiros grandes papéis dele foi interpretar Aquaman em Smallville, na primeira versão live action oficialmente licenciada do personagem. Antes de Jason Momoa, escolheram um ator loiro de olhos azuis, pois esse seria o verdadeiro Aquaman. Mesmo assim, o sucesso não veio imediatamente. Ele precisou construir a carreira gradualmente, assumindo papéis variados e testando o que funcionava. Agora, ele se envolveu em projetos mais sérios e também revelou um lado diferente na comédia, especialmente como Ted Castle em Blue Mountain State, filmado em Montreal. Ele passou bastante tempo no Canadá. Agora, se você assistiu Blue Mountain State ou viu os clipes, bom, ele era simplesmente sensacional. Ele roubava todas as cenas. Olhando pra trás, bem, a base pra ele se tornar um megastar já estava lá. Ele era tipo um Stifler 2.0, só que mais forte. A constante mudança na infância, as rejeições iniciais e a vontade criativa construíram o caminho para o que viria depois. Após conquistar o papel de Aquaman em 4 episódios de Smallville e ter presença regular em Blue Mountain State, Alan finalmente teve uma chance na indústria.
mas isso ainda não o tornou famoso para o grande público. Agora, como a maioria dos jovens atores tentando se destacar, bem, ele teve que continuar batalhando, fazendo testes e aceitando qualquer papel que aparecesse só para continuar na disputa. Ele acumulou créditos em projetos menores e filmes independentes, testando sua versatilidade e mostrando que era mais do que uma presença física. Agora, o verdadeiro ponto de virada veio com Blue Mountain State. Ted Castle, eu não conseguia parar de falar sobre ele. Esse cara vive nos meus sonhos. Ele me faz rir demais. Ele me faz dar risada. Era como American Pie, mas na TV. Mas papéis maiores estavam logo ali na esquina. Ele conseguiu um papel em Jogos Vorazes, em Chamas, onde interpretou Gloss. Esse não foi um papel principal, mas colocou ele em um blockbuster global e o expôs para um público muito maior. Mesmo com esse impulso, o caminho não estava aberto e Hollywood ainda não sabia como posicioná-lo. Ele tinha a aparência de um protagonista, o físico de um astro de ação e a habilidade cômica comprovada, mas isso nem sempre se traduz em oportunidades consistentes. Agora, um dos maiores momentos de EC aconteceu quando ele fez o teste para Thor, um papel que acabou ficando com Chris Hemsworth. Agora, é uma daquelas decisões que poderiam ter mudado completamente a carreira dele. O cara teria se tornado um multimilionário há cerca de uma década, mas teve que assistir outra pessoa, um australiano, ficar com toda a glória. Nos bastidores, nem todo o projeto foi positivo. Ele disse que Tartarugas Ninja foi uma das produções mais difíceis da carreira, embora tenha gostado de interpretar Rafael. Essa fase da carreira dele foi de progresso, mas não linear. Havia destaque, seguido de incertezas e reconhecimento, mas sem controle total. Ele estava construindo a carreira, mas o papel principal ainda não tinha chegado, e já não é tão jovem. Pela primeira vez em muito tempo, ele é mais velho que eu, e eu sou pai, Enquanto Alan construía sua carreira, sua vida pessoal era mais estável que a de outros atores do mesmo nível. Ele é casado com sua esposa Catherine há anos e juntos eles têm 3 filhos, algo que ele sempre diz ser a parte mais importante da vida dele. Agora, diferente de muitas celebridades, ele adotou uma abordagem diferente, priorizando a família e a estabilidade em vez de estar, você sabe, constantemente exposto. Ele vive no sul da Flórida, optando por um estilo de vida mais tranquilo e reservado, longe dos holofotes de Hollywood. As redes sociais dele mostram aos fãs bastidores, momentos em família, treinos e às vezes comentários sobre sua saúde mental. Em 2022 ele revelou que foi diagnosticado com transtorno bipolar. Agora, falando publicamente para conscientizar e remover o estigma, fez com que o público se identificasse ainda mais com ele. Como outros atores, ele comentou sobre a pressão da indústria, o impacto físico das transformações e o desafio de conciliar carreira e família. No geral, destaca-se que a vida dele fora das câmeras não soa como atuação, mas sim como algo intencional, voltado à longevidade e não à fama momentânea. Depois de anos de luta, Alan finalmente alcançou um momento decisivo ao conseguir o papel principal em Reacher, que não era apenas mais um papel na TV. Foi uma mudança total na percepção do público e da indústria. Agora, baseado nos romances de Jack Reacher, o papel exigia físico, presença e intensidade. Pela primeira vez, tudo o que ele construiu se encaixou. Agora, a série virou um grande sucesso. De repente, ele não era só reconhecível, mas inegável. A partir daí, a conversa sobre ele mudou rápido. Passou de quase alcançar status de protagonista a ser cogitado em grandes franquias. Havia rumores online de que, antes de Ben Affleck ser escolhido como Batman, Alan estava entre os finalistas para testar o capuz. Mas isso também nunca aconteceu. Agora, porém, as pessoas acreditam que há um novo personagem que ele nasceu para interpretar. Muitos acreditam que ele pode vir a assumir o papel de Venom, outro personagem fisicamente exigente que combina com sua trajetória. Com seu talento cômico, ele interpreta 2 personagens facilmente. No geral, tudo faz sentido, pois já mostrou habilidade em ação, comédia e grandes franquias. Com Reacher liderando o caminho, ele agora está no topo das conversas da indústria. E isso não é mais só impulso, isso é domínio total. Alan Ritchson, filho de militar que vivia mudando de cidade, enfrentou audições até se tornar uma estrela da comédia em ascensão. E agora ele é um dos protagonistas mais fisicamente imponentes de Hollywood. Ao longo do caminho, ele construiu uma carreira que não se encaixa em uma única categoria. Estamos falando de astro de ação, talento cômico, cantor, compositor, diretor, produtor e alguém que ainda leva uma vida simples fora das câmeras. Ao ver o quadro completo, é impossível não perguntar o que esse cara não consegue fazer.
Com Hollywood valorizando personalidades carismáticas que sustentam franquias e conteúdos, as comparações dele ao próximo The Rock tornam-se inevitáveis. Sobre a confusão com a motocicleta, provavelmente era o tipo de publicidade que Alan queria evitar. Acho que foi na Austrália. Esse idiota entrou na frente do Alan enquanto ele pilotava a moto e depois ficou choramingando feito bebê. Estou te vendo dirigindo por aqui. Ele quase pôs a vida do Alan em risco quando ele caiu da moto. Eles discutiram, mas o outro cara empurrou primeiro. Então o Alan foi inocentado de todas as acusações e o outro cara apanhou, igualzinho o Reacher faria. E aí o cara ficou chorando. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi rapidinho e vejo vocês no próximo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.